Senhor presidente, eu só gostaria de pedir a Vossa Excelência, eu vou usar o meu tempo, mais ou menos uns 10 minutos, e eu gostaria de poder conceder ao deputado Zé Teixeira, que me pediu, o restante dos minutos que vão restar aí da minha fala, se Vossa Excelência permitir. Bom, hoje o que me traz aqui nessa tribuna é um assunto que nos é muito caro e que muitas vezes nos dói no fundo da nossa alma. Eu, como mulher, que já fui uma criança, eu que sou mãe, que sou avó de 3 lindos netos, eu fico estarrecida e muito preocupada quando hoje me deparo com mais uma notícia: moradores botam fogo em casa de suposto estuprador de crianças. Isso aqui é no plural, viu, gente? Na Vila Násia. E aí diz assim: casa localizada em uma comunidade no bairro Nossa Senhora das Graças, região da Vila Násia, em Campo Grande, foi queimada por populares após denúncias de supostos abusos contra crianças. O caso é investigado pela Polícia Civil. A viatura de polícia foi acionada por volta das 18 horas dessa terça-feira para atender uma ocorrência de tumulto, onde aproximadamente 100 populares estavam arremessando pedras contra uma residência. Ao chegar no local, foi constatada uma revolta generalizada, na qual moradores da vizinhança estavam incendiando a residência. E durante a intervenção, a equipe entrou em contato com 3 mulheres que aclamavam por justiça, mães das crianças vítimas de possíveis abusos sexuais. Segundo o relato das mães, o vizinho identificado como Roberto Carlos Rodrigues dos Santos, vulgo Poconé, estaria abusando de suas filhas, crianças, há algum tempo. Porém, as mães não tinham conhecimento dos fatos. No domingo 14/9, ao notar o nervosismo e comportamento estranho das filhas, tomaram conhecimento dos abusos por meio de relatos das próprias filhas e registraram, então, o boletim de ocorrência da Polícia Civil. No entanto, alegam que não obtiveram retorno do Conselho Tutelar, o que motivou a mobilização da comunidade. A informação se espalhou e, ao tomarem conhecimento dos fatos, lideranças comunitárias tentaram entrar em contato com o possível autor, que fugiu do local, juntamente com a esposa. Revoltados, os moradores atearam fogo na residência, gritando por justiça. Também foi relatado, e aí me causa náuseas isso, nojo. Também me foi relatado pela senhora Franciele, mãe de uma das vítimas, de apenas 6 anos, uma das vítimas, que a esposa do possível autor tentou conversar, argumentando que passar a mão e dar beijos, eu tremo, gente, eu começo a tremer, me dá vontade de vomitar, juro por Deus, que passar a mão e dar beijos não era abuso, e que ela deveria provar acusações feitas. Gente, que absurdo. Já imaginou? Será que essa mulher não é mãe, não? Será que ela já imaginou que isso poderia estar acontecendo com a filha dela? Ou com o filho? Para simplesmente dizer que um beijo não caracteriza abuso? Deputada Lia, deputada Gleice, é inadmissível ouvir isso de uma mulher. É nojento, é nojento. E aí, eu vou trazer alguns dados aqui, que agora em 2025, 8 em cada vítima de estupro em Mato Grosso do Sul são crianças ou adolescentes. Do total de 1.273 casos registrados, 539 vítimas tinham até 11 anos. Até 11 anos.
488 tinham entre 12 e 17 anos. Desse mesmo levantamento, 64,5% dos estupros ocorreram dentro das residências. Dentro das residências. Olha que tristeza. Estabelecimentos de ensino e escolas, juntos, somaram 78 casos. Ou seja, dentro das escolas. Estabelecimentos que a gente manda as nossas crianças, os nossos filhos, achando que estão em extrema proteção, segurança. Em Campo Grande, nos primeiros 6 meses de 2025, foram registrados 1.279 crimes de estupros, sendo 848 mulheres e 431 crianças as vítimas. Em 2024, em Campo Grande, foram contabilizados 2.206 estupros contra mulheres e 1.194 contra crianças. E aí, eu conversava, inclusive, hoje dentro do nosso gabinete. O que fazer? O que fazer com o tamanho absurdo que a gente está vendo na nossa sociedade? Como proteger essas crianças que estão dentro de casa? Como saber se essas crianças estão sendo abusadas ou não? Então, para nós paira, sim, uma interrogação, um desespero de pensar como que nós vamos estabelecer políticas públicas para que a gente possa adentrar a essas casas e impedir esses abusos contra as nossas crianças. E eu fico pensando aqui nessa matéria, foi dito inclusive que foi procurado o Conselho Tutelar, mas que não foi tomado providência. Só que nós não queremos criminalizar o Conselho Tutelar, não. O Conselho Tutelar tem trabalhado e tem buscado conter esse tipo de crimes. Mas nós temos que aparelhar, instrumentalizar esses conselhos tutelares. Nós temos que dar condições a esses conselhos tutelares poderem agir no momento em que forem acionados. No momento que eles encontrarem a possibilidade, ou que eles entenderem que ali possa estar havendo um crime de abuso. E de que jeito? Qualificando os nossos conselheiros tutelares, mas além disso, trazer condições, trazer estrutura. Esses conselhos hoje, eu entendo que primeiro, eles têm que ter também um aparato, de ter um psicólogo, de ter um assistente social, mas também de ter uma polícia, como nós temos o PROMUSE, que é o Programa da Mulher Segura. Por que não criarmos um programa da polícia, da segurança pública, deputada Gleice, deputada Lia, que dê condições a esses conselheiros também poder adentrar, como nós tivemos conselheiros, inclusive, que foram atacados, agredidos, lá em Bela Vista, que veio à tona, né, um caso de uma conselheira que foi, inclusive, agredida, de tentar dar um suporte a esse conselho tutelar. Eu não sei, a gente fica aqui pensando em como fazer, mas nós como mulher, eu como mãe, eu como defendo realmente a família, defendo as nossas crianças, defendo as nossas mulheres, não posso me calar diante do que a gente está assistindo no nosso estado e no nosso país, com relação ao abuso. Está se naturalizando isso. Quando a gente ouve de uma mulher que deveria dizer, eu quero meu marido preso e pagando pelo que ele fez, dizendo, não é nada, um beijo, passar a mão. Meu Deus, se tem uma coisa que nós prezamos, nós mulheres, é pelo nosso corpo, que é nossa propriedade. E ser invadida dessa forma, uma criança. Então, eu fico aqui pensando que nós temos que debater e trabalhar políticas públicas para que realmente a gente venha conseguir conscientizar. E levo também na educação. Nós precisamos também ter programas que
que chegue até as nossas escolas, para que conscientize também essas crianças, para que elas possam denunciar. Eu entendo que a gente tem que se unir com políticas transversais para que a gente possa combater esse mal que tem acabado com o sossego e muitas vezes com a vida, que muitas vezes lhe tiram até a vida de nossas crianças e dos nossos adolescentes. Isso para mim é uma dor que eu não sei nem expressar, não consigo expressar. Eu permito, deputada Gleice, o seu à parte. Deputada, primeiro quero te parabenizar por esse debate aqui, que eu acho que ele é fundamental, e nós precisamos realmente aprofundar o que leva a sociedade a esses absurdos de violência. A senhora fala aqui de uma mulher que aceita isso com tranquilidade, e eu ouso dizer que é muito provável que essa mulher também tenha sido vítima de violência na sua infância, na sua juventude, e que houve também um processo de naturalização para ela, e por isso hoje ela acha isso normal. Nós temos hoje um processo de naturalização da violência contra as crianças dentro da sociedade, dentro das famílias. E como a senhora mesmo disse, é dentro da família o lugar mais perigoso para as crianças, né? E nós temos sim que defender a família, mas não sob esse viés fundamentalista que nós temos hoje, e esse movimento político fundamentalista que elegeu diversos também conselheiros tutelares e que em muitos casos legitima isso, ou quando tem alguma situação, pede para a família, olha, melhor ir rezar, ir para a igreja, como se isso fosse a solução do enfrentamento à violência. Então, nós temos um debate muito sério a se fazer. E dentro desse debate, eu volto a insistir, nós precisamos devolver à educação a obrigação de fazer essa discussão com as crianças. As crianças precisam saber o que é um assédio, precisa saber o que são sinais de violência, mas para isso, e é na escola que a gente aprende, é na escola que a gente faz essa discussão, mas com uma opressão à educação. Eu tenho ido às escolas, eu estou conversando constantemente com as professoras e elas se sentem violentadas pela sociedade. As professoras estão se sentindo violentadas pela sociedade e se sentindo silenciadas. Se nós não voltarmos a debater e a incentivar a educação a se colocar num patamar de respeito, mais uma vez, e que a educação seja esse espaço, nós vamos ter dificuldade de fazer esse enfrentamento. Eu concordo que a discussão tem que estar em todos os setores. É na saúde, é na segurança pública, mas o primeiro lugar onde a criança vai é na escola. E hoje as professoras estão se sentindo violadas no seu direito de exercer com autonomia a sua profissão. E, portanto, elas têm medo de falar sobre o corpo humano, têm medo de mostrar um corpo nu de um corpo humano, de um menino, de uma menina, para mostrar, inclusive, as diferenças para as crianças, porque isso é conteúdo de escola. Porque vem alguém fundamentalista questionar o papel dessa professora. Então, acho que nós precisamos aqui fazer um debate sério sobre esse contexto da educação para a gente poder garantir direitos para as crianças. E, para isso, a sociedade precisa realmente ampliar esse debate. Então, te parabenizo aqui por trazer isso, essa pauta, que nos dói muito, que é muito sofrido realmente, e quando às vezes a gente... Eu teve um momento que eu parei de olhar manchete de jornal, porque eu sentia muita dor e a gente se sentia impotente diante disso. Nós precisamos realmente fazer um debate com a sociedade e ampliar essa discussão e criar política pública realmente. Então, parabéns e contem com a gente nesse debate. Exatamente isso, deputada Gleice. Precisamos nos aprofundar, precisamos ter um programa, eu acredito, específico com relação a esse trabalho dentro da educação, para não criminalizar, para não deixar ninguém com medo de falar, porque eu acho que tem várias didáticas, várias maneiras de se levar esse conteúdo para as escolas. Então, eu acredito que tem que haver um programa nacional, estadual, para que a gente possa debater isso dentro das escolas, de maneira a realmente alertar as nossas crianças e não deixar que essa naturalização desse abuso contra as nossas crianças continue acontecendo. E nós vamos estar aqui
defendendo, trabalhando, dialogando e buscando políticas públicas para conter todo e qualquer tipo de abuso contra as nossas crianças e os nossos adolescentes.